Olá, amigos do Facebook, estamos aqui com mais uma mensagem de fé para o seu coração. E a mensagem de hoje é: a religião que agrada a Deus. Qual é a religião que agrada a Deus? A Bíblia, ela nos dá essa resposta. Diz assim no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 27. Fala assim, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. Ou seja, a religião que Deus aceita é esta: visitar os órfãos e as viúvas, os necessitados nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, vive afastado do pecado, vive em santidade. Então, essa é a religião que agrada a Deus. Então vamos começar aqui falando dessa primeira parte. A religião que Deus aceita é aquela que visita os aflitos, os necessitados, os órfãos, as viúvas. Ou seja, quando fala órfão e viúva, representa aqui os pobres desse mundo, as pessoas que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar. Então, a verdadeira religião, ela se preocupa e ela cuida dessas pessoas. Você sabe que muitas pessoas professam uma fé em Deus, praticam uma religião, mas não praticam o amor ao próximo. E aí é que está. A religião que Deus aceita é aquela que vive na prática do amor ao próximo. Por isso que nós devemos realizar movimentos, participar de movimentos que realizam caridade. A caridade, ela tem que fazer parte da nossa religião, tem que fazer parte da nossa fé. Porque o Senhor Jesus, ele viveu em prol dos pobres, dos aflitos, dos necessitados, dos injustiçados. A vida dele era socorrer os necessitados. Então, se a pessoa se considera um cristão, ela então tem que viver semelhante a Cristo. Cristão quer dizer semelhante a Cristo. Então, nós também temos que socorrer os necessitados. Se somos de Cristo e se queremos viver a verdadeira religião, então a verdadeira religião, ou a religião que Deus aceita, que Deus quer, é essa. É aquela que socorre os necessitados. Então, se você tem condição, doe cesta básica para aqueles que não têm nada. Eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de ajudar, mas não ajudam porque não tem condição. Agora, por outro lado, tem pessoas que têm muita condição e não ajudam. Tem outros que têm condição e ajudam, mas muitos têm condição e não ajudam. Então, por isso que a Bíblia, ela deixa bem claro aqui, o que é a verdadeira religião, para que ninguém venha se enganar, se iludir. Então, a verdadeira religião, a religião que agrada a Deus, é essa: socorrer os necessitados. Aí depois ele fala assim, e ao mesmo tempo se guardar incontaminado do mundo. Ou seja, a pessoa tem que viver longe das imundícias e da sujeira desse mundo, da corrupção desse mundo. A pessoa que quer a salvação e que deseja praticar a verdadeira religião, então, caridade e santidade. Amor ao próximo, mas ao mesmo tempo vive afastado das imundícias desse mundo, do pecado. Porque também não adianta nada a pessoa fazer caridade e viver no adultério. Faz caridade, mas vive fazendo outras coisas erradas. Então a Bíblia fala para a gente fazer a caridade, praticar o amor ao próximo, mas ao mesmo tempo se guardar incontaminado do mundo. Então, o verdadeiro cristão, ele tem nojo de fofoca. Ele tem nojo de coisa errada. Ele não aceita as imundícias
desse mundo fazer parte da vida dele. Então, o que a Bíblia nos mostra, nos apresenta, que a verdadeira religião é essa. É a caridade, o amor ao próximo e a pessoa viver em santificação, para que ela possa agradar a Deus e ter a salvação. Inclusive também no livro de Lucas, no capítulo 10, fala a respeito da parábola do bom samaritano. A Bíblia fala que havia um homem ferido, caído, machucado, ensanguentado. E diz a Bíblia que esse homem estava semi-morto, porque ele foi assaltado, né? E os malfeitores agrediram, bateram, espancaram, e ele ficou ali caído. E aí, diz a Bíblia que passou um homem religioso por aquele caminho, né? No caso era um sacerdote, viu aquele homem caído e não se compadeceu, não teve compaixão, não teve misericórdia, não parou para socorrer. O homem caído ali no chão, precisando de ajuda. O sacerdote, o homem do altar religioso, passou ali e não socorreu. Não socorreu. Deixou ele ali caído e foi embora. Quer dizer, onde estava o amor ao próximo? Onde estava o amor ao próximo? Porque ele servia a Deus dentro da igreja. Mas servir a Deus não é só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. Principalmente fora. E continuando aqui no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 31, 32, aí fala que depois passou um levita. O levita era aquele que adorava ou que adora no templo. Canta louvores, adora a Deus, canta aqueles hinos, né, maravilhosos. Então o levita passou por ali, era outro religioso, passou por ali. Viu o homem caído, mas também não fez nada para ajudar, para socorrer, não estendeu a mão. Viu o homem caído, mas não teve compaixão, não teve misericórdia. Ele viu o homem caído e seguiu o seu caminho. Meu Deus, aí diz a Bíblia que passou um que não era religioso, mas que praticou a verdadeira religião. Passou por ali o samaritano, não era religioso, mas quando viu o homem caído, teve compaixão. Ó, a verdadeira religião. Ele não tinha religião nenhuma, o samaritano. Ele não era religioso, mas quando ele viu aquele homem, ele praticou a verdadeira religião, porque ele teve compaixão, ele teve amor, ele teve misericórdia, ele cuidou das feridas daquele homem, ele cuidou, ele socorreu, levantou aquele que estava caído. Diz a Bíblia que ele pegou aquele homem caído, jogou em cima do seu cavalo e levou para uma hospedaria e tratou dele, cuidou dele. E inclusive diz que até pagou a hospedagem, pediu para que alguém também ajudasse a cuidar dele ali, até que ele ficasse bom. Então, esse homem que não era religioso, teve amor ao próximo, coisa que os outros não tiveram, coisa que o sacerdote não teve, o levita não teve. E esse homem que não tinha religião nenhuma, ele praticou o amor ao próximo, ele fez a caridade, ele ajudou, ele socorreu, ele se compadeceu de quem estava precisando, de quem estava no fundo do poço. Então essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. É de suma importância que a pessoa vá na igreja, que a pessoa adore a Deus na igreja, que a pessoa sirva a Deus na igreja. Mas mais do que isso, ao sair da igreja, praticar a palavra, praticar o amor ao próximo. Nós temos que ser bênção, pessoal. Ser bênção na vida das pessoas, na vida do nosso próximo. Caluniar, jamais. Difamar, jamais. Puxar o tapete de alguém, jamais. Fazer algo que venha prejudicar aquela outra pessoa, jamais. A verdadeira
religião, ou a religião que agrada a Deus é essa. É essa. Socorrer o aflito, o necessitado, mas ao mesmo tempo viver em santificação e santidade, ao mesmo tempo se guardar incontaminado desse mundo, não se envolver com a corrupção e com a sujeira desse mundo. Essa é a religião que agrada a Deus. Então a religião que agrada a Deus vai além de placa de igreja. Que às vezes a pessoa fala, eu sou de tal igreja A, igreja B, igreja C. Isso não salva ninguém. A verdadeira religião é praticar o amor ao próximo, é abraçar o ferido, o machucado, o caído. Essa é a verdadeira religião. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Na fé, você que gosta das nossas mensagens, dê o seu like aí e se inscreva nesse canal. Convide amigos também para se inscrever. E em breve estarei de volta com uma mensagem de fé para o seu coração. Tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Deus abençoe.